água, a gente tem uma riqueza infinita de dados com monitoramentos de muitos parâmetros e de muitos anos também, porque se a gente pegar desde do EIA-RIMA de 2015, a gente tem uma série aí de 7 anos de dados de qualidade da água, numa periodicidade até que constante. Então, água a gente tem bastante coisa também, a gente tem bastante de biota aquática, a gente tem ictiofauna, então a gente conhece ali como se comportam os peixes da região, a gente sabe os que aparecem mais, o que não tem, o que é mais impactado por determinada atividade, o que não é. Então, a gente está formando um banco que é um banco rico e que o que a gente espera é que ele seja utilizado aí pela população acadêmica, né? Para a construção de estudos para a gente conseguir entender como que funciona toda essa dinâmica dessa área no entorno do reservatório. Muitos programas vão permanecer depois que a barragem estiver pronta, então acho que isso é importante falar. Esses programas eles não finalizam com o enchimento do reservatório. Então, a gente tem programa de monitoramento do clima, né? Então, a gente tem os dados climatológicos, a gente tem programa de monitoramento hidrológico, nós temos, enfim, a gente tem sismológico, são N programas com muitos equipamentos foram instalados para fazer esses monitoramentos. Então, nós temos poços de monitoramento em todo o entorno do reservatório, que faz a leitura do lençol freático, para saber se quando encher o reservatório vai ter algum impacto nessas propriedades do entorno. Então, são muitos dados, é uma riqueza muito grande de dados que a gente espera que de alguma forma, contribua, né, e que, com certeza, vai acabar contribuindo para a gente conhecer melhor a região no futuro. Agora a gente vai falar um pouco sobre as obras complementares. Eu vou pedir para o Tibério falar um pouquinho, Tibério, e aí, se precisar, eu complemento, pode ser? Ok, Lígia. Bom, nós vamos falar um pouco sobre obras complementares da barragem Duas Pontes. Primeiro, o porquê dessas obras, né? Como acho que a maioria conhece aqui, durante o processo de licenciamento, foi verificado que no rio Camanducaia ele possui muito fósforo, né? E esse fósforo poderia provocar no futuro uma eutrofização do lago. O que é eutrofização do lago, né? A hora que o rio passa de um regime lêntico, palótico, o que é? Ele para de correr e fica represado numa bacia hidrográfica. Pode, com o fósforo, ele serve de nutriente para a criação de algas, tá? Acho que vocês podem ver constantemente isso, que é uma luta constante na represa Billings e em outras represas, né? Isso prejudica muito a operação de um reservatório de abastecimento, porque daí você tem que gastar dinheiro para tirar as algas com algicidas e tal. Então, no processo de licenciamento, teve essa preocupação. E a CETESB exigiu, tanto a CETESB como a ANA, a implantação de 3 obras complementares, tá? Para quê? Para a gente fazer o abatimento desse fósforo que tem na bacia do rio Camanducaia. E de onde vem esse fósforo, tá? Esse fósforo vem principalmente de esgoto doméstico, tá? Vindo de pontos interligados que não tem tratamento correto, e também, que a gente chama de carga difusa, das águas da chuva. Então, por exemplo, fertilizantes, nutrientes, piscicultura, quando a chuva vem, faz uma lavagem e pega todo esse fósforo e traz para a bacia do rio, que vai fornecer de alimento para essas algas. Pode passar para frente, né? Então, agora eu vou dar um pequeno detalhe das 3 obras aí, das três obras complementares. A primeira, né, é o projeto de coleta, afastamento e tratamento de esgoto de Amparo, tá?
que ocorre... Você tem aquela planta, Flávia, aí, mais para frente ou não? Que tinha na outra apresentação? Eu não coloquei nessa apresentação, Tibério, mas eu tô com ela aberta aqui, então eu só vou parar essa. Compartilha que daí acho que fica mais fácil para o pessoal ver. Tá. É essa daí. Né? Bom, continuando a apresentação, se você puder colocar na modo apresentação, agradeço. Continuando a apresentação, então essas 3 obras são de fundamental importância para quê? Para remover e melhorar a qualidade da água do rio Camanducaia. Então são 3. A coleta e afastamento e tratamento de esgoto do município de Amparo, tá? Que hoje ele tem uma estação de tratamento de esgoto, mas tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. O segundo é a coleta e tratamento de esgoto de Monte Alegre do Sul. E o terceiro é uma unidade de tratamento do rio dentro do rio Camanducaia. Agora eu vou entrar no detalhe de cada uma, e depois, se tiver dúvida, a gente volta para esclarecimentos. Bom, o que é o CAT de Amparo? Como você vê aí, esse grande mapa aí, mostra toda a cidade de Amparo. Você está vendo a mancha urbana de Amparo no centro, né? Hoje, Amparo tem uma estação de tratamento de esgoto, a ET Fioravante, que é de tratamento secundário, tá? O que é um tratamento secundário? Depois de eliminar o grosso, a gente faz um tratamento biológico e elimina uma parte dos poluentes, tá? Tem um interceptor, não sei se dá para ver nesse mapa, mas é uma linha amarela que ela pega todo o esgoto coletado e traz para essa estação de tratamento de esgoto, tá? Hoje o município está assim. Nós identificamos, e a própria prefeitura identificou, que existem alguns problemas nesse interceptor. Então, parte do esgoto que devia ir para a estação de tratamento de esgoto, hoje ela não vai. Ela é despejada no rio. E temos ainda os problemas dos distritos. Tanto o distrito de Arcadas, que está aqui à esquerda, como o distrito de Três Pontes, que está aqui à direita do negócio, eles não têm coleta e tratamento de esgoto hoje, tá? Então, o que é o projeto que o DAE se comprometeu? Uma condicionante junto com a barragem de Duas Pontes. É o quê? A gente adequar, corrigir e complementar todo esse sistema de tratamento num nível terciário. Então, nós vamos subir um degrau no nível de tratamento. Então, nós vamos entregar uma água mais limpa do que a estação hoje trata. Então, esse projeto, daí já contratou, está em execução. Né? Se alguém puder abaixar, que tem algum volume, algum áudio aberto. Então, retomando, nós contratamos um projeto, ele está em fase de projeto executivo já, de Amparo, ele está na fase de projeto básico, tá? O que esse projeto compreende? Fazer todo o projeto para a gente contratar as obras, de fazer os interceptores e coletores do distrito de Três Pontes, os interceptores e coletores do distrito de Arcadas, e interligar até a ET e corrigir todas as tubulações existentes que estão com problema de declividade, problema de entrar água no sistema. Então, nós estamos em fase de elaboração desse projeto, tá? Importante dizer que esse projeto e a obra fazem parte, nós conseguimos aditar no projeto, no contrato de financiamento. Então, a gente tem o recurso garantido para fazer isso, estamos executando o projeto, e aí nós, junto com a barragem Duas Pontes, nós vamos entregar um sistema totalmente operacional e de primeira qualidade, que a maioria dos municípios não tem no estado de São Paulo, tá? Que é em nível terciário, que daí, além do processo biológico, tem um processo físico-químico que vai abater essas cargas de fósforo do rio Camanducaia e vai ser tratado e depois volta para o rio Camanducaia com uma qualidade excelente. Então aí, você tem uma ideia, são mais de 6 quilômetros de coletores tronco, são elevatórias e tal. Essa estação vai ser adequada no próprio ET Fioravante. Nós vamos ter uma área contígua à ET hoje, que nós vamos ampliar essa ET e reformular essa ET para poder atender o nível que a gente necessita, tá? Então essa é uma das obras que a gente tem que entregar junto com a barragem Duas Pontes, e estamos trabalhando nisso. A próxima obra, por favor, Flávia.
Se puder passar. É o CAT Monte Alegre do Sul. Pode avançar. Acho que tem uns textos aí, Flávia, por favor. Pode ir até o final dos textos. Bom, o que acontece em Monte Alegre do Sul? Monte Alegre do Sul está mais a jusante da barragem, né? Então, e Monte Alegre do Sul é uma estância hidromineral que não possui rede de esgoto e tratamento de esgoto. Ela possui pequenas partes de esgoto que não funcionam e despejam no rio Camanducaia, criando fonte de fósforo também. Tá? Então, qual que é o compromisso do DAE? Executar o projeto e as obras para coletar todo esse esgoto, tratar esse esgoto também em nível terciário, né? E para depois devolver ao rio com uma qualidade excelente. Então, esse projeto, por função de tempo mesmo, que a licitação saiu mais cedo, né, já está em projeto executivo, tá? Em nível de projeto executivo, e a gente está correndo para contratar essa obra ainda esse ano, para começar no começo do ano que vem já a execução de obras lá. Então, também você pode ver que são obras consideráveis, investimentos consideráveis, que pega todos os distritos, desde Mostardas, para quem conhece da região, que fica longe da sede. Nós vamos fazer toda a rede de interceptores, ligando nas elevatórias, e vamos construir uma estação de tratamento de esgoto no município, aqui divisa com o Amparo, aqui próximo, nesse quadradinho que vocês estão vendo aí, na divisa com o Amparo, para fazer esse tratamento de esgoto e eliminar esse potencial de carga de fósforo no rio Camanducaia, tá? Então, essas duas obras vão trazer uma excelente qualidade para o rio Camanducaia, que hoje não tem. Né? Então, ela está vendo aí um adendo, junto com a barragem de Duas Pontes, o saneamento de toda a bacia. Tá? Essas duas condicionantes, só continuando a apresentação, elas foram exigências da CETESB, no licenciamento dela. Tá? E a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, durante o processo de licenciamento, ela exigiu mais uma obra, uma terceira obra que eu vou falar agora, que é uma unidade de tratamento de rio. Então, pode passar, Flávio. Aí, só para ter uma ideia, né, os textos aí são também várias elevatórias, emissários, e uma ET com uma capacidade de 29 litros por segundo, tá? Bom, essa seria a terceira obra. Por que dessa terceira obra, né? Como eu falei, o fósforo ele pode vir de pontos que a gente conhece, que é os despejos de esgoto doméstico, então a gente consegue identificar de onde tem vindo e consegue tratar. Mas tem uma parte desse fósforo que é de origem difusa, que a gente não consegue identificar ele claramente de onde vem, né? Esse fósforo que eu falei que vem carregado por chuvas, que pode ser de uma piscicultura, de fertilizantes e tal, né? Então, além das estações de tratamento de esgoto dos dois municípios, se caso teve algum potencial de fósforo que possa ainda, mesmo assim, criar algas no reservatório, nós vamos estamos implantando, na verdade, já está com 60% dos equipamentos já fabricados e tem um piloto já na área. Quem não conhece ali, essa UTR está sendo implantada lá no Mundão das Trilhas. Quem é do município conhece lá, né? Uma área desapropriada pelo DAE, está em implantação lá. Então, esses equipamentos estão lá. Para que serve isso? Então, depois de passar pelas estações de tratamento de esgoto, se caso tenha algum potencial de fósforo também no rio Camanducaia, essa unidade de tratamento que fica no rio, tá? Por um sistema de flotação, né, e floculação, ele agrega os nutrientes e a gente tira os resíduos dele, vai servir como um polimento para quase nenhum fósforo chegar no rio e não ter risco algum de eutrofização. Então, com essas três obras, na verdade, nós estamos garantindo que o reservatório sempre vai funcionar perfeitamente bem e, além disso, despoluindo o rio Camanducaia, né? Que vai atingir uma classe excelente aí, né? Então, acho que essas três obras que eu gostaria de apresentar aí. Podemos avançar, Flávia. Você quer continuar nessa com o SAP-SJ mesmo? Já podia, né? Vamos lá. Agora, um outro passo importante, né, para quem não conhece o programa como um todo, né,
As barragens, elas foram pensadas, começaram a ser pensadas lá na década de 70, né, em função do sistema Cantareira. Quando foi represado o sistema Cantareira, que parte da água que descia para a bacia PCJ hoje abastece toda a região metropolitana de São Paulo, né, já se pensava em fazer barragens para regularizar. Então as duas barragens, elas funcionam, pode passar para o próximo slide, Flávia, elas vão funcionar como duas grandes caixas d'água, tá? Então, no período de chuva, nós vamos armazenar a água nessas duas barragens, e no período de seca a gente vai soltar água para que os municípios possam fazer as captações necessárias. Isso a gente consegue aumentar em 9 metros cúbicos por segundo a água dos rios Camanducaia e Rio Jaguari. Então, nós estamos praticamente dobrando a capacidade desses rios para abastecer os municípios da região, tá? Então, hoje, esse mapa aí que vocês estão vendo, ele mostra uma situação projetada, pegando todas as demandas populacionais, demográficas, de indústria, de agricultura, fazendo uma projeção para 2045, como estaria a criticidade no fornecimento de água na região do PCJ. Então, esses municípios que estão em vermelho e em laranja, tá? Então, são 3 tonalidades, o vermelho, o laranja e um amarelinho, né? O vermelho são municípios que, fazendo essas projeções, vão ter grandes falhas de abastecimento de água, porque não vão acontecer falhas de maiores que 5%, isso cada 30 dias, um dia e meio faltando água, né? Então, as duas barragens foram pensadas para mitigar esse tipo de problema, tá? E aí, o que ocorre? Quando eu terminar as duas barragens, pode ir para o próximo slide, faz favor, Flávia. Esse daí. Como vocês estão vendo aí, isso daí é um gráfico que a gente chama topologia da bacia, do PCJ, né? Se vocês verem na parte de cima, nós temos lá o rio Camanducaia, o rio Jaguari, tá? O Cachoeira, descendo, né? O Cachoeira e o Atibainha formando Atibaia, e lá embaixo nós temos o rio Jundiaí, o rio Capivari. A hora que as duas barragens estiverem prontas, que é essa em amarelo aí, né? Aqueles triângulos amarelos, automaticamente elas já vão beneficiar os municípios que estão a jusante dela. Então Pedreira, Jaguariúna, Olambra, Cosmópolis, Americana, Piracicaba. Por quê? Porque eu já vou estar dobrando a capacidade de atendimento de água nesses municípios. E isso fazendo as projeções históricas em 98% do tempo. Então eu vou ter água lá suficiente para abastecer esses municípios. Só que, além disso, eu tenho um outro problema na bacia. Esses municípios que estão nessa mancha laranja, eles não são beneficiados diretamente por as barragens, somente pelas barragens construídas. Eu preciso fazer adutoras para tirar um pouco dessa água que vai estar sobressalente lá no rio Camanducaia e rio Jaguari e trazer para essas regiões. E aí que entra o nome SAR-PCJ, que é o Sistema Adutor Regional PCJ. O que é? São adutoras pensadas que vão pegar a água excedente desse sistema que nós estamos armazenando lá em cima na barragem Pedreira Duas Pontes e trazer para essas regiões aqui embaixo, tá? Passando no próximo slide, Flávia. Bom, esse SAR-PCJ, o estudo conceitual ficou pronto. Primeiro foi contratado um estudo preliminar, conceitual, né? E depois, com a revisão da outorga do Cantareira, foi feita uma revisão, tá? E hoje nós estamos dando um importante passo. Nós acabamos de fazer uma licitação, já tem uma vencedora e estamos prestes a dar ordem de serviço para quê? Para fazer o projeto básico e contratação do EIA-RIMA dessas obras aí, desse sistema adutor, tá? Então, a gente tem até junho, até o segundo semestre de 2022, para conseguir concluir esses projetos, porque a nossa ideia é contratar essas obras desse sistema adutor já no final de 2023 e início de 2024. Essa é a meta do DAE para fazer isso. Então, o que é esse sistema adutor? Como eu falei, repetindo, é trazer essa água que está
excedente lá no que nós estamos produzindo agora, que a gente chama de sistema produtor, que é a barragem Pedreira e Duas Pontes, e através das adutoras trazer para essa região crítica, que não é beneficiada diretamente pelas barragens, né? Então, durante o processo conceitual, foram estudados, isso aí é um sistema de informática que ele vai simulando quanto captação necessária para cada município e vai vendo quanto cada rio tem disponível, e é feito toda uma engenharia para saber aonde eu preciso pegar essa água e aonde eu preciso colocar no ponto de entrega, né? Então foram estudados vários pontos de captação, tá? No sistema, e vários pontos de entrega dessa água. Então, esse sistema é um sistema chama Aquanet, né? Ele faz todos esses cálculos aí, e aí a gente vai estudando depois disso os melhores trechos, né? Os trechos de melhor custo para ter uma obra mais barata. Pode passar, Flávio, faz favor. E esse daí foi o último, e foi o trecho mais viável, né? Que a gente considerou hoje o conceitual mais viável do sistema adutor. Então, você pode ver aqui, essas linhas amarelas, na verdade, não é uma adutora só, que muita gente confunde e pensa que é uma adutora, não, é um sistema adutor. Então, você pode ver aqui, são 3 sistemas aqui, um lá em cima, que é a esquerda, em amarelo, que ele divide em 2, para abastecer a região lá de Montemor, tal. Um do meio aqui, para a região de Campinas, e outro, uma vez que eu vou estar produzindo muita água mais aqui no Rio Capivari, eu vou aliviar o Atibaia, aí eu consigo abastecer através de Itatiba aqui, a região de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, tá? Deixando ressaltando bem, né? Quando foi feito esse estudo, né? Foram por 27 municípios, são esses municípios que vocês podem ver à direita aqui, tá? São os municípios que, nas suas projeções, necessitariam de água lá em 2045, e aí é importante frisar o objetivo do SAR-PCJ, tá? O SAR-PCJ é para segurança hídrica. É diferente de a gente pensar um município que ele vai ter a água disponível lá no município dele. O problema dele é de infraestrutura, ele não tem uma captação boa, não tem uma ETA boa, então ele não consegue tratar a água e captar a água. São coisas diferentes. Então, o objetivo do SAR-PCJ é disponibilidade hídrica. Então, os municípios que lá em 2045, mesmo com sua infraestrutura ok e tal, não ter disponibilidade hídrica, aí entra o sistema, as barragens e o sistema SAR-PCJ, tá? Então, o próximo slide, ele mostra o efeito do sistema adutor regional. Você lembra aquele mapa lá com as falhas, que tinha aquelas falhas em vermelho? Você pode ver que o nível de falhas diminui sensivelmente com a implantação das barragens e do sistema adutor regional. Agora, outra coisa que é importante frisar, que esse projeto que nós estamos iniciando agora, que a ordem de serviço vai acontecer, acho que ou esse mês ainda, ou no começo do próximo mês, ele tem uma fase inicial de 6 meses. O que é? A gente rever todas as projeções populacionais e de demanda, município por município, vão ser revistos isso, né? Então, municípios, de repente, vão poder entrar, ou, de repente, ainda a gente vai chegar à conclusão que não vão precisar. Mas isso vai ser feito município por município, com os técnicos, e revendo todas as demandas. E aquele eixo que vocês viram, aquelas adutoras, nós estamos aproveitando o projeto que já foi feito e pode ter algumas revisões, né? Em função de distância, em função de soluções técnicas, tá? Então, nós estamos aí correndo contra o tempo, para em 6 meses a gente ter essa revisão desse conceito, e aí partir para o projeto básico e o EA-RIMA para poder fazer o licenciamento e executar essas obras, ok? Era isso. Obrigada, Tibério. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, quiser levantar a mãozinha aqui para eu poder ver a ordem. Nós já temos aqui. Não está aparecendo o seu nome aqui para mim. É o vereador. Oi, tudo bem? Tudo bem. Pode falar. Eu queria perguntar
para o Tibério, porque ele falou que vai começar as obras em Monte Alegre a partir do ano que vem, né, que ele está fazendo licitação. Eu gostaria de saber se Amparo já tem projeto e já há uma projeção para quando será começada aqui em Amparo também, e se tem prazo de começo e término, porque será cortado a cidade, né, de ponta a ponta, porque estão reformando as avenidas aqui em Amparo. Então, seria viável a gente saber, porque o pessoal pergunta muito, quando vai começar? Vai quebrar tudo de novo, como foi quebrado na outra época? Então, eu queria saber se vai quebrar de ponta a ponta a cidade ou se vai quebrar em alguns pontos para resolver a situação e se já tem um prazo. Ok, vereador. Boa tarde. Boa tarde. Bom, excelente pergunta. O caso de Amparo, nós estamos um pouquinho mais atrasados do que de Monte Alegre do Sul, tá? Porque começamos a licitação um pouco depois, demorou um pouquinho mais o processo licitatório, mas, de qualquer forma, nós estamos correndo para terminar esse projeto ainda esse ano. Inclusive, ontem teve o pessoal do DAE fazendo reunião na prefeitura e SAI, né? Para ajustar algumas questões de áreas e tal. E é importante, né, com relação a quebrar tudo, né, se necessário for, infelizmente vamos quebrar. Porque o que nós estamos analisando? Os interceptores, foi feita uma obra no passado e a gente sabe que essa obra tem alguns problemas, tá? Então nós estamos fazendo uma avaliação, estamos terminando esses dados, fazendo sondagens e tal, para ver se a gente consegue aproveitar essas obras já existentes ou não. Porque não adianta a gente investir, que vai ser um investimento gigante aí no estado de Amparo, para a gente ter um sistema que não funcione. Então, se necessário quebrar, infelizmente, nós vamos ter que quebrar. Mas, deixar claro que no orçamento que o DAE faz, quando fala em quebrar, o que vai? Nós não vamos chegar a quebrar, fazer um sistema de adutor e deixar buraco lá. Está incluso toda a parte de recap, de tratamento, para deixar nas condições do que foi encontrado, entendeu? Vai ter um transtorno durante a execução da obra? Vai. Não tem como a gente fazer aquela velha omelete sem quebrar ovos, né? Vai ter algum transtorno. Mas aí o DAE, eu acho que a gente tem feito essa parceria com o município de Amparo, né? De a gente tentar mitigar todos esses problemas, entendeu? Daí junta com a prefeitura para ver o plano de tráfego, planos de interdição, se for necessário. Isso aí eu estou fazendo, assim, hipotético, né? A gente não tem o projeto fechado para poder chegar nesse nível de detalhe ainda. Quando chegar nesse nível de detalhe, nós vamos poder discutir ponto a ponto os impactos e como vai ser feito na maior transparência para a prefeitura e para os munícipes. Ok, vereador? Sim. Outra pergunta. Quanto ao esgoto que já foi feito, vocês vão fazer um levantamento, isso vai se tornar público, dizendo que não vão poder utilizar porque não foi viável, não teve condições de utilizar. Isso vai se tornar público porque há uma briga, entre aspas, política aqui, porque nós temos vereador aqui na casa que são do partido da época que foi feito esse esgoto, e eles temam que funciona, entendeu? E, na realidade, nós sabemos que parece que funciona só 67% ou 57%. Para poder dar uma resposta a essas pessoas e também aos munícipes, né? Porque foi gastado na época, se for colocar hoje no valor atual, que na época foi 18 milhões, hoje no valor atual seria 70 milhões, praticamente a metade do que será gasto na contrapartida hoje pela UDAE, né? Então, nós precisamos que esses dados depois venham para nós, para que haja uma contestação em cima do que vem falando eles a respeito do tratamento de esgoto. Somente. Sim, vereador, como eu falei, nós vamos trabalhar na maior transparência, só que eu sei que tem questões políticas, mas o DAE vai se ater às questões técnicas, né? Então, se realmente a gente não vai poder aproveitar um determinado trecho, ou nós vamos explicar tecnicamente o porquê que não foi possível abastecer, usar aquele trecho. Isso nós vamos apresentar com a maior clareza, tá? Com relação, mas aí eu gostaria de frisar
que tem um problema em Amparo, que aí nós vamos precisar muito do município, do apoio deles, que não é nem referente à obra antiga e nem à nova que vai ser feita. É com relação a interligações de águas pluviais na galeria de esgoto. Como isso acontece muito em cidades antigas, tal, que não tinham a rede e aí acabaram interligando a água pluvial no esgoto. Isso prejudica muito as condições de tratamento de esgoto da estação. Porque quando chove, você vai acabar tratando mais água do que o próprio esgoto, entendeu? Então é isso que a gente vai, no convênio, a gente vai firmar com o município, cabe ao município isso, é fazer um programa de melhoria aos poucos. É um processo demorado, porque você tem que entrar em casa, fazer testes, às vezes testes de corantes para saber se está entrando ou não, mas é uma ferida, vamos dizer assim, que nós vamos precisar enfrentar para o sistema funcionar perfeitamente, tá? Sim. Eu gostaria que fosse técnico mesmo, para poder não dar margem politicamente. Sim. É só isso por enquanto. Obrigado. Nada. Obrigada. Agora a gente tem a Tereza. Oi. Tereza. Oi, eu não estou conseguindo acessar a câmera. Ah, tudo bem, Tá, mas pra gente tudo bem. Tudo bem. Nós estamos escutando bem. Tá, eu queria saber, aproveitando essa pergunta que foi feita, qual é o prazo depois que os estudos ficarem prontos, que tudo estiver pronto para começar essa quebradeira, tanto em Amparo quanto em Monte Alegre do Sul, qual é o prazo para finalização? Qual é o prazo que vai ter, que vocês estão pretendendo para essas obras todas? Tereza, assim, qual que é o objetivo do DAE e a necessidade do DAE, né? A gente precisa comprovar que o sistema está funcionando, já está, o nível de fósforo no rio já caiu suficientemente que eu possa encher a barragem para poder justamente encher a barragem. Então a pressa é nossa, né? A pressa é nossa. Então, como estratégia, o que a gente pensa? Primeiro, o município de Monte Alegre do Sul, a gente pensa numa obra de 8 meses a 1 ano de obra, tá? Mas a gente tem um foco, é o quê? Nas ETs. Porque se você pegar tanto Amparo quanto Monte Alegre do Sul, se eu corrigir a ET, que já está, no caso de Amparo, que já está funcionando, mas não na sua potencialidade, e fazer essas correções, eu já vou deixar de despejar esgoto no rio Camanducaia, tá? Então, e Monte Alegre do Sul, se eu construir a ET mais rápido, né, e já interligar uma pequena rede lá na sede, que eu posso já interligar e tratar esse esgoto, eu já deixo de jogar esgoto no rio Camanducaia. Então, o foco nesse é o quê? Talvez ainda vai depender de estratégia, fazer uma licitação específica para as ETs, para eu já conseguir ganhos rápidos, né? E depois ir com o tempo, que é a fase mais demorada, que daí eu acho que em torno de 1 ano que a gente consiga fazer, os prolongamentos dos esgotos, os pontos hoje que não são atendidos, entendeu? Então essa é a estratégia nossa. Então a gente está prevendo umas obras aí entre 8 meses